Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 19 de janeiro de 2012. Bom pessoal, tivemos um pregão surpreendente no dia de ontem, vários ativos aí contrariando a expectativa, contrariando inclusive os candles dos dias anteriores, tá? Os candles de terça-feira, mais especificamente. Então nós tivemos aí vários ativos subindo bem, o que foi legal. Então a nossa bolsa finalmente conseguiu fechar com uma alta bem consistente, um volume bem acima da média, e isso tudo com vários ativos subindo bem. Diferente como foi, por exemplo, a terça-feira em que a Vale acabou subindo bem. Então ontem tivemos vários ativos desenvolvendo, foi realmente muito legal, apesar de surpreendente e apesar também da gente ter tido dificuldade nas operações. Não foi nada fácil o pregão de ontem. Você olhando o candle do diário, parece que foi maravilhoso, que foi um dia extremamente fácil, mas a realidade não foi bem essa, tá? Então foi complicado, a gente foi pego de surpresa com uma correção forte do nosso índice, então no meio do caminho, no meio do pregão, e isso acabou complicando bastante a nossa situação, tá, gente? Nós tivemos aí, eu vou mostrar para vocês depois, um belo de um pivô de baixa, uma correção forte. Tivemos que estopar, tivemos que encerrar excelentes posições que a gente tinha aberto, inclusive posições que fecharam na máxima do dia, infelizmente, mas faz parte do jogo. Acho que é isso aí, a gente está aí para isso. Pelo menos tivemos um movimento consistente no nosso mercado, tá? Então vamos lá, vocês estão visualizando aqui na minha tela Ibovespa diário. Como eu disse, finalmente conseguimos um fechamento acima de 60 mil pontos, então está aí. Já tínhamos conseguido na quarta, mas apenas a Vale tinha subido, a maior parte dos ativos tinham deixado invertidos, né? Nosso amigo Olho da Mosca está dizendo aí que a expectativa de que iria devolver a qualquer momento atrapalhou muito, exatamente. Se você for ver, se você for analisar os candles de terça-feira, vários ativos aí, que foram os que puxaram o índice ontem, inclusive, Petrobras, OGX, estava tudo para venda, tudo fechando na mínima do dia, tudo com invertido, enfim, fechou bem só por causa da Vale mesmo. E no dia de ontem, como o amigo falou, essa expectativa acabou complicando muito as nossas operações, tá certo? Então, até a gente conseguir acreditar, até a gente conseguir enxergar consistência no movimento, uma boa parte desse movimento já tinha acontecido, tá? Depois, quando a gente conseguiu pegar o segundo movimento, a gente foi surpreendido por um pivô de baixa. Então acabamos tendo que estopar a maior parte das posições. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Mas de qualquer forma está aí então o nosso índice, conseguimos então esse fechamento, foi legal, foi bacana, apesar de ter sido um dia difícil, dar consistência para o movimento. Vocês estão visualizando aqui no volume também bastante alto. Vamos colocar nos 15 minutos, vocês estão vendo, é disso que eu estou falando. Primeiro movimento extremamente forte, a gente não entrou. Estava todo mundo com medo de que corrigisse, justamente em função dos candles que tinha deixado na terça-feira. Vários ativos prontinhos para começar a correção e de repente virou tudo para cima, tá? Então, primeiro movimento, depois tivemos a correção. O segundo movimento a gente conseguiu romper, fizemos máxima do dia e depois disso o mercado simplesmente derreteu. A gente veio montar pivô de baixa, corrigindo as médias e depois estourou para cima nos últimos 4 candles, tá? Então, complicou muito as nossas operações, mas muito mesmo, foi muito difícil, tá? Para o dia de hoje, rompendo máxima de ontem, 61.722, nós temos objetivo aqui no nosso mercado, aqui na região dos 63 mil pontos, 62.972, vamos arredondar aqui para 63 mil pontos. Depois temos objetivo aqui em 63.891 e finalmente aqui em 64.978, tá? Então, tá aqui, esses são os objetivos aqui do nosso índice, caso o movimento continue desenvolvendo, tá? Vamos torcer para que isso aconteça. Mercado americano, índice Dow Jones, conseguimos ontem um fechamento acima do primeiro pregão do ano, finalmente rompemos aí, fechamos acima de 12.500 pontos, e agora vamos lá para o gráfico semanal, vocês podem ver, rompendo máxima de ontem, 12.581, tem alvo nas máximas de 2011, que é lá 12.753, 12.800.
875. Então, muito bonito lá. O Dow Jones está muito bonito no mercado americano no dia de ontem. Para hoje, pessoal, nós temos uma agenda bastante pesada. Deixa eu pegar para vocês aqui. Nós temos divulgando às 11h30 Initial Claims, que mede o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Temos também Building Permits, que é índice que mostra o número de autorizações para construções de imóveis. Temos Housing Starts, que é calculado pelo Departamento de Comércio e se refere ao número de casas que começam a ser construídas nos Estados Unidos. Temos também o CPI, ou CPI, o Consumer Price Index, que é o índice de preços ao consumidor. E temos também o Core CPI, ou Core CPI, que é o responsável pela mensuração de preço ao consumidor, com exceção dos custos relativos à alimentação e energia. Isso tudo às 11h30, tá? Finalmente, às 13 horas, nós temos o Philadelphia Fed Index, o índice do Fed de Filadélfia, que mede atividade industrial na região. E às 14 horas temos estoques de petróleo, tá? Então aí é uma agenda bastante pesada. Vou adiantar para vocês lá no relatório matinal, que vocês já devem ter recebido, tá certo? Bom, então continuando, gente, recomendações de compra, tem bastante, então vamos lá, vamos rapidinho aqui, para a gente dar conta de tudo. Então, iniciando com JBS, surpreendente a JBS, tá pessoal? Mais uma vez, ontem a gente acabou ficando de fora dela em função do book, tá? O que eu quero dizer com isso? Várias pessoas nos perguntaram, neste momento aqui, quando ela estava testando esse 5,84, se valia a pena comprar. Agora, observem aqui como é complicado esses movimentos. Observem que o volume dela aqui até estava dentro da média, mas ela simplesmente veio aqui e fez mínima do dia, tá? Aqui neste ponto, e depois de fazer a mínima do dia, ela estourou para cima para vir testar aqui os R$6. Tá? Então, um movimento muito, mas muito volátil, muito difícil de aproveitar. E neste momento, uma vez que ela tinha feito mínima do dia, não tinha consistência no book. Tá? Então o book de venda estava vazio, o book de compra estava vazio, perdão, e o book de venda estava bastante pesado. E mesmo com isso, ela acabou subindo forte, indo lá testar os R$6. Tá? Então o volume acabou fechando bem acima da média. Então o Rafael está confirmando lá o book muito esquisito. A gente ficou de olho o dia todo nela. E o book estava muito esquisito, simplesmente não reforçava, não confirmava as possibilidades de compra, tá? Que é sempre difícil. De qualquer forma, para o dia de hoje, rompendo 5,99, ela fica interessante, com objetivo, rompendo R$6, claro, objetivo aqui em 6,17, depois 6,40 e finalmente 7,10, tá? Então essa é a JBS, pode continuar assim o movimento, pode ficar interessante, ok? Além da JBS, nós temos também a BVMF, contrariando aí as expectativas, contrariando as análises. Subiu forte ontem, trabalhando aí com uma alta bastante consistente de 2,7%. Volume dentro da média, rompendo esses 10,40 de ontem. Tem algo aqui em 10,61, 10,70 e finalmente 10,82. Mais uma vez, contrariando as nossas expectativas, tá, gente? As expectativas e as análises, é claro. Ela estava fraca, vinha corrigindo forte, a gente fez até recomendação de venda nela. Antes de ontem, na terça-feira, fechou na mínima do dia e ontem estourou para cima. Então, surpresa esse movimento dela aí. Hipermarcas, tá? Hipermarcas eu fiquei pensando bastante antes de colocar ou não para vocês, em função do volume dela que está baixo. Eu não gosto de recomendar operações em ativos que o volume não está alto, tá? Mas de qualquer forma, ela teve uma alta bastante consistente ontem, de 4,2%, e rompendo isso aqui, ela tem resistência nos 10,73 e o alvo em R$ 11,06, tá? Então, de qualquer forma, recomendei, mas, claro, com a ressalva de que o volume dela não está legal, então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Além da Hipermarcas, nós temos a Redcar, que bela análise que a gente fez da Redcar nos últimos dias aí, a gente vem falando dela há vários pregões, então pelo menos 2 ou 3 pregões a gente está recomendando compra nela. Ontem desenvolveu muito bem, desenvolveu muito forte, 2,9%, e fechou exatamente aqui no nosso objetivo, que era 31,02, tá? Então fantástico aí, muito bonita análise.
da Redcar, essa é a máxima histórica dela. Então, rompendo esse 31,02, ela deve tentar se firmar acima dos 31. Difícil falar em alvo, porque é máxima histórica, mas possivelmente aí R$32, alguma coisa nesse sentido, tá? Além da Redcar, nós temos também a Petrobras, Petro 4, contrariando aqui a nossa análise, contrariando aqui o invertido que ela tinha deixado no pregão de terça-feira. Muito complicado esse movimento da Petro, porque estava todo mundo aguardando uma correção do ativo, estava bastante esticada, deixou aqui um invertido, e ela simplesmente, do nada, estoura mais 2,4%, com um fechamento quase na máxima. Tá? Então, bem complicado. Volume muito alto, muito bonita a Petrobras, e agora dá para continuar falando em compra nela. Está rompendo aí os 24,46, tem objetivo aqui na região dos R$25, depois aqui na região dos 25,38, tá? Tá muito bonito o ativo no diário, acho que pode continuar interessante. O volume está muito acima da média, o que me agrada bastante, tá, gente? Vale a pena continuar acompanhando a Petrobras aí, pode dar mais trades bons nesse papel. Temos, além da Petro, nós temos também a CSN, tá? Então a CSNA3, muito bonita a CSN, trabalhando com uma alta bastante consistente no dia de ontem, 2,4%, o volume voltou, foi dentro da média, rompeu os 17, fechou acima, então muito bacana. Rompendo aqui esses 17,10, ela passa a ter alvo aqui na região dos 17,63, tá? Então bacana aqui a CSN e rompendo esses 17,63, alvo, claro, lá nos R$18, tá? Essa é a CSN, o código dela CSNA3. Além da CSN, nós temos a OGX, então tá aqui OGXP3, contrariando também aqui o invertido do dia anterior. O papel teve uma alta bastante consistente aí de 4,13%, chamando a atenção aqui a OGX, tá? Então foi realmente muito bonita. E aquela coisa, né, gente? Conseguimos aí um volume bem alto, bem consistente no papel, e agora dá para a gente continuar falando numa compra dela, tá? Dá para continuar pensando em compra, ela está realmente muito bonita, está muito interessante. Vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos do movimento dela ontem, a gente até tentou operar, a gente tentou posicionar nela, mas foi difícil, o movimento, como eu disse, acompanhou do nosso índice aí, nós tivemos uma alta forte aqui, enrolou um pouco, aí foi de novo, enrolou mais um pouco, e nós fizemos a compra dela aqui, ó, quando rompeu esses 15,81, ela chegou a desenvolver, deu para gerenciar risco e tal, e depois disso ela simplesmente foi corrigir lá, montar pivô de baixo, enfim, foi lá nas médias, a gente teve que estopar a posição. Tá? Então foi uma pena, fechou praticamente na máxima do dia o ativo, realmente muito bonita. Tá? E para o dia de hoje dá para continuar pensando em alta nela, tá? Como eu disse, bastante consistente o movimento, mas ela está numa região de resistência. Tá? Então ela tem aqui os 15,91, aí tem os 16, e depois dos 16 tem 16,13, tá? Se romper esses 16 e 13, aí sim, aí ela deve soltar, objetivo aqui em 17,10 e 18,16, tá? Então aí o papel deve soltar o freio de mão, ela deve continuar andando, tá? Mas essa região aqui dos 16, 16 e 13, dá para operar, mas tem que ter cuidado, manter o stop sempre justo, porque é uma região de resistência dela, tá? Além do OGX, nós temos também MMXM3, também uma surpresa no dia de ontem, o papel, vocês podem observar aqui, trabalhou em forte alta, aí 5,8%, só que ela chegou a romper mínima do dia anterior, né, gente? Então ela perdeu a mínima, perdeu os 7, e depois estourou para cima, foi fechar lá na máxima do dia, né? Então realmente uma surpresa, a IMX, volume muito acima da média, e rompendo aqui esses 7,46, tem objetivo aqui em 7,59, depois aqui em 7,84 e finalmente em 7,98. Tá? Então realmente muito interessante aqui a NMX, uma surpresa o movimento que ela fez no dia de ontem. Tá? Temos aqui a Braskem BRKM5, outra surpresa também no dia, simplesmente estourou.
simplesmente estourou para cima com 7% de alta, volume muito acima da média. Então agora ela está dando mais um sinal aí de que pode ter falhado esse fundo aqui nessa região. Tá? Então pode ficar interessante. Se romper esses R$14,14, ela tem um objetivo aqui em 14,87, depois algo lá nos R$15, claro. Continuando o movimento, 15,75, depois temos lá 15, 16, 25, enfim, aí tem bastante objetivo. Mas primeiramente 14,53, que seria este ponto aqui, 14,69 e 14,87, tá? Além da Braskem, nós temos o Banco do Brasil. Excelente o Banco do Brasil, muito bonito. Recomendação nossa há vários dias. Então, está realmente muito bacana. 3,5% de alta. E veio fechar aqui, veio testar exatamente o objetivo que a gente tinha falado para ele. Né? Então, que seria essa região aqui, ó, dos 25,85. Tá? Então, mais uma bela análise aí que a gente fez para vocês. Rompendo 25,85, temos objetivo aqui na região dos R$26, tá? Rompendo 26, aí sim, alvo em 26,37, depois 27,20 e finalmente lá 28,05, tá? Temos também o Itaú, o Itube 4, também volume acima da média ontem, também trabalhando com 2,2% de alta, bastante consistente. Rompendo aqui esses 36,74, tem objetivo aqui na região dos 37, depois aqui 37,38 e finalmente R$38,52, tá? Temos aqui também a MRV, MRVE3, ela fechou exatamente em cima dos 13, que ela estava testando, 13,02, e se romper esses 13,02, ela deve tentar se firmar acima desse valor, tá, pessoal? Aí passa a ter objetivo aqui na região dos 13,41, depois 14,06 e finalmente 14,89. Além da MRV, nós temos também, já para venda, tá? Recomendações de venda, então, a Marfrig MRFG3, tá? Então tá aqui a Marfrig, continuamos falando em venda nela, apesar do volume baixíssimo. Como eu disse, as taxas de aluguel da Marfrig estão altíssimas, a demanda por aluguel está muito alta no ativo. Ela está muito bonita aqui no semanal para venda, então o pessoal está realmente buscando esse papel aí. Tá? Perdendo essa mínima aqui de 8,27, tem objetivo aqui na região dos R$8. Tá? Perdendo os 8, objetivo aqui nessa mínima da consolidação, que ela vem traçando desde dezembro, que é 7,86. Aí perdendo os 7,86, algo em 7,19, depois em 6,30 e finalmente em 5,59. Okay? Além da Marfrig, nós temos a Gerdau GGBR4. Perdão. Está aqui a Gerdau. Mesmo com a alta forte do mercado ontem, a Gerdau não conseguiu desenvolver, não conseguiu romper a máxima lá de terça-feira. Demonstra que ela está encontrando resistência aqui na região dos 17 e que ela precisa corrigir para poder voltar a subir com consistência. Né? Deu sinal de venda aqui no dia de ontem e perdendo aqui o 16,56, tem alvo aqui em R$16,16, depois aqui em 15,85. Tá? Então essa é a Gerdau, o código dela é GGBR4. Tá? Essas eram as recomendações do dia da Bovespa para vocês. Vamos falar um pouquinho então da BMF, começando pelo café, ICFH12. Aqui está o café. Temos o candle de ontem bastante indefinido. O movimento permanece altista, só que é necessário a gente ter algum rompimento para fazer novas compras, tá, pessoal? Então, possivelmente só a partir aqui de 310,55, aí sim com alvo em 318. Dentre esse valor aqui, os 301 e os 310, ele já traça uma zona de consolidação de curto prazo, nos tempos menores, que pode enrolar um pouco. Tá? Então foque nos rompimentos de 310,55, aí sim com alvo em 318. Temos também o milho CCMH12, perdeu a mínima em relação ao dia anterior, como eu disse, altamente volátil o
milho, muito difícil de operar, apesar do volume ter aumentado muito, está muito complicado, tá, gente? Teve um dia ontem de queda de mais de 2%, fechou na mínima do dia, agora já dá sinais de falha de topo, tá, gente? Então, vocês podem ver aqui o milho não fez essa máxima, tem aqui uma possível falha de topo com rompimento de linha média aqui nesta mínima dos 27,40, tá? Que pode acontecer no dia de hoje. Então fiquem de olho no milho, pode ser uma excelente venda, perdendo aqui os 27,40. Aí o alvo, gente, passa a ser enorme, tá? Graficamente temos um alvo aqui em 24,46, tá? Então vale a pena acompanhar o milho aqui na perda dos 27,40, pode ser uma excelente venda, tá? Temos além do milho, temos o boi BGIF12, tá? Então está aqui o boi, o movimento de alta continua no contrato do boi. Ontem tivemos mais um dia altista, com volume bom, a 0,6% de alta. Hoje estamos trabalhando com um candle de alta volatilidade, tá? Então complicado. Ele vem montar um pivô de alta aqui, ó, a partir... aqui ele já rompe esses 99,10, já monta um pivô lá nos 60, e aqui no diário monta um pivô a partir de R$ 100,25. Tá? Então realmente muito bacana, aí o boi está se encaminhando para ir lá romper, para ir lá montar um pivô de alta, apesar do candle altamente volátil que a gente teve nessa abertura aí. Tá? Além do boi, nós temos também o dólar, WDOG. Vamos falar do WDO futuro, que é mais simples, que é mais fácil, tá? WDOG12. Aqui, WDO futuro, é mais fácil de visualizar aqui, tá? Então, gente, nós temos aqui o dólar, tá? O contrato de dólar ontem cedendo forte, continua interessante para venda, hoje já perdeu o mínimo em relação a ontem e deixou a mínima do dia aqui em 1.768, tá? 1.768. Perdendo esse 1.768, tem alvo aqui em 1.765, depois objetivo aqui na região de 1.757, 1.739,66 e depois 1.727. Tá? Então interessante aí o contrato de mini dólar, muito, muito bonito para uma possível venda. Tá? Além do dólar, nós temos aqui o mini índice, então vamos dar uma olhadinha aqui no WinFoot. Mini índice contrariando o candle do dia anterior, contrariando o invertido do dia anterior. Ontem, como eu disse, rompemos a consolidação, o mercado todo trabalhou em alta forte no dia de ontem. Então, muito bonito para o dia de hoje. Está um pouco afastado das médias, mas tem tudo para continuar desenvolvendo. Tá? Sinais de compra só a partir deste valor, que já rompeu, na verdade, 62,380, e caso o mercado passe a trabalhar em reversão, a gente tem objetivo na mínima deste mesmo candle aqui, 60,595. Mas por enquanto não tem por que falar nisso, rompemos já a máxima em relação a ontem e tem tudo para continuar desenvolvendo. Tá? Então é isso aí, o nosso índice futuro trabalhando em alta, já rompeu aí a máxima do dia de ontem. A princípio temos uma expectativa de abertura em alta aqui no nosso índice. Mercado americano está trabalhando em alta aí, deixa eu pegar aqui, está trabalhando em alta de 0,2%, tá? Então bastante consolidado, chegou a romper a máxima em relação a ontem, consolidou bastante aqui na madrugada e agora, nos últimos 2 ou 3 candles, acabou de romper máxima aí, tá? Então pode estar bem interessante também o dia do mercado americano. Vamos torcer para que seja um bom pregão, para que a gente consiga aí desenvolver bastante tendência, bastante movimento, tá? Vamos então às perguntas do pessoal do chat. Vamos ver lá. A MRV, já falei. A Rossi. Renato, a Rossi, não tem o que fazer com ela, tá? Ela está muito indecisa. O papel cedeu forte aqui, daí subiu 2 dias, deixou invertido. Ontem perdeu mínima, voltou, fechou na máxima do dia. Procura um ativo que esteja com uma tendência mais consistente, tá? A Rossi é melhor ficar de fora, que está muito enrolada. Além da Rossi, o que mais o pessoal pergunta lá? Fabiano, será que construtoras podem andar bem hoje, tipo da Fisa, Visa 3, devido ao Copom? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, é aquela velha história, tá, amigo? Você
Se a expectativa já existia, então o movimento já pode ter acontecido, tá? Se a expectativa não existia, o movimento ainda pode acontecer. A resposta mais clara que eu posso te dar é o seguinte: se tiver todo mundo comprando, compre também, tá? Se tiver todo mundo vendendo, venda também, independente do cupom, tá? A Fibria, Marcelo, a Fibria não movimentou ontem, dia de forte alta, ela ficou enrolada aqui, então vamos dar um dia de folga para ela decidir o que ela quer fazer, tá? O Elvis pede para repetir a Petro 4. Tá aqui a Petro, apesar de ter deixado um invertido na terça-feira, ontem teve uma alta fortíssima e bastante consistente. O volume dela está altíssimo nos últimos pregões. Ela tem um objetivo no R$ 25, rompendo essa máxima de hoje, que é 24,46, tá, Elvis? Que mais? Ramos pede a Rossi, já falei. A Zélia pergunta da Usiminas. Zélia, a Usiminas tá feia, Zélia. Te falei isso ontem já, tá? Olha só como ela tá toda enrolada aqui. Ontem perdeu o mínimo, voltou, fechou aqui na máxima. No dia de ontem deu sinal de compra, fechou na mínima. Não recomendo nada na Usiminas, tá? Se você quiser comprar, compre CSN, tá? Tá muito mais, mas muito mais interessante. A Gerdau vem numa tendência espetacular. Deixa a Gerdau corrigir, trabalha com venda nela no intraday. Deixa ela corrigir, tenta comprar Gerdau e CSN, que essas sim estão bonitas, tá? A Usiminas está com um volume baixíssimo e toda consolidada, não tem muito o que fazer com ela não, tá? Fica de fora dela que é melhor. O Lúcio diz assim: Fabiano, a Cielo não foi como a Redcar, e a quantidade de contratos de aluguel dela aumentaram bastante. A Cielo está perdendo força, não vale a pena? Vamos lá, Lúcio, você tem que diferenciar duas coisas, tá? Primeiro, eu não posso afirmar para você que um papel que rompeu máxima histórica está perdendo força, tá? É impossível eu falar nisso. Ontem ela fechou em alta de 1% e rompeu máxima histórica, ou seja, a força está compradora, tá? Então, impossível eu te falar que ela perdeu força no dia em que ela rompeu máxima histórica, tá? Eu não vendo e nunca vou recomendar a venda para vocês de um ativo que acabou de romper máxima histórica. A Cielo, tanto quanto a Redcar, é compra, 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 compra e compra, tá? Mas você falar em venda nela, assim, ela não está afastada das médias, então você não pode tentar operar em venda no intraday. Ela teria que primeiramente perder lá os 47 e 43, tá? Aí sim a gente poderia falar em venda no ativo, certo? Porque ela monta um pivô de baixa no diário, passa para baixo das médias e passa a trabalhar em tendência de baixa. Então, assim, muito cuidado, porque essa expectativa, essa análise subjetiva de eu acho isso, eu vejo aquilo, é isso que te faz perder muito dinheiro na bolsa, tá? O papel está trabalhando acima das médias, com topos e fundos ascendentes, acabou de romper máxima histórica ontem. Tendência absoluta de alta, tendência muito clara de alta, tá? Não tem nada indicando venda nesse papel. Então, muito cuidado, porque é isso que pode te fazer perder dinheiro. Opere o gráfico, opere aquilo que o preço está te mostrando. A Cielo nunca custou tanto quanto ela custou ontem. Isso significa que a demanda por ela está alta, logo a tendência é de alta, tá? Encerrando aqui então, gente, convido todos para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, clicar em curso ao vivo durante o pregão. Está carregando aqui. Aqui carregou. Clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Aqui no curso ao vivo, vocês já vão ter logo de cara a instalação remota. Basta clicar aqui em instalação remota, passar os dados aqui para a Silvia no atendimento ao vivo, nesse botão aqui ao lado, e ela faz a instalação remotamente para vocês. É simples, prático, extremamente seguro. Menos de 5 minutos vocês já vão estar com a gente ao vivo na sala, podendo participar gratuitamente aí por 7 dias, tá? Se vocês preferirem fazer a instalação manualmente, basta clicar aqui. Aqui no final da página vocês vão ver o tutorial de instalação do Ventrilo. Só clicar aqui, já abre os links para download e também aqui o tutorial todo de instalação na mesma página, tá? Incluindo o cadastro offline para vocês receberem o contato da nossa equipe com o seu login e senha, tá certo?
Então é isso, pessoal. Vamos torcer para que seja um bom pregão, para que a gente consiga aproveitar o movimento. Ontem foi muito complicado, foi muito difícil, apesar do dia forte que a gente teve. No meio do caminho teve um movimento de correção pesado, que acabou complicando a nossa situação. Vamos torcer para que hoje seja mais simples, que a gente consiga realmente aproveitar bem esse movimento. Certo? Um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, aos demais até amanhã, pontualmente, 10h30, mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.